Meus irmãos, mais uma ocasião de estarmos na presença de Deus. Domingo é o dia do Senhor, com Covid ou sem Covid, é o dia do Senhor e estando em casa, devemos consagrar esse dia ao Senhor, evitando contatos com coisas que não edificam. Durante a semana nós, quando estamos no nosso trabalho normal e às vezes até em home office, nós não temos muitas opções em estarmos ou não em contato com pessoas ímpias, com coisas que não edificam. Mas no domingo a opção é toda nossa. Nós devemos canalizar o nosso tempo todo apenas para as coisas que edificam, que constroem a nossa alma, para as coisas que na verdade estão dentro dos limites de tudo o que é aprovado pelo Senhor. Certamente diante de Deus temos expectativas diferentes. Aqueles que receberam bênçãos estão felizes, alegres, experimentando um sentimento de alegria, porque felizes sempre são. Mas outros que estão com problemas, passando por sofrimentos, sem dúvida experimentam diante de Deus outra sensação, aquela sensação de que Deus é a única fortaleza, de que Deus é o único alicerce, de que Deus é o único motivo de fato de nossa alegria. Não há outra coisa, não há outra pessoa em quem devemos nos alegrar do que em Deus. Em Deus a alegria é eterna. Se colocarmos a nossa alegria em qualquer coisa ou pessoa desta vida, será passageira. Por isso as expectativas sem dúvida são múltiplas diante de Deus. E nesse momento de culto, isto ainda mais se evidencia no coração de todo aquele que está sinceramente na presença do Senhor. Assim, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 111. Salmo 111. Diz a Escritura: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, o salmista rende louvores a Deus, clama aleluia de todo o seu coração, porque está na presença dos justos, na assembleia dos justos, algo que nós não temos hoje. Estamos apenas em espírito ligados, mas não estamos experimentando exatamente isto que o salmista está declarando, a bênção de estar na comunhão do povo. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Então o salmista começa a mostrar as grandes obras do Senhor, a majestade de Deus, a sua justiça em todos os atos de Deus. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. A benignidade e a misericórdia de Deus são os compromissos firmados na aliança. E Yahvé disse que abençoaria, que mostraria o seu favor, entenda-se, misericórdia e benignidade para com o povo, com quem fez aliança, mediante a dedicação desse povo.
Ainda que o povo se dedicasse ao máximo das forças humanas, ainda assim não mereceria qualquer coisa de Deus. Então percebam que não é meritório. Deus apenas se agrada de ver o seu povo se dedicando ao máximo a Ele. Dá sustento aos que o temem, e assim Deus se lembra sempre da sua aliança. Manifesta o seu poder em suas obras, e ao seu povo então dá a herança das nações. O Senhor, portanto, estabelece a fidelidade, a retidão como pilares para todo sempre. Ele envia ao seu povo a redenção, e assim a sua aliança também se manifesta. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é olhar para Deus e reconhecer quem Ele é. E então trememos e tememos aquilo que somos. O temor do Senhor não é medo de Deus, mas é medo de si mesmo, de perceber o que é o pecado em nossa vida, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, toda a nossa miséria. E assim nós olhamos para Deus e contemplamos a sua perfeição, a sua majestade, os seus atributos tremendos. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, vamos entoar nesse momento uma oração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a beleza do culto. A beleza, ó Deus, de estarmos diante de ti, de reconhecermos a nossa miséria, de que nada somos. Diante do Senhor, então, percebemos, ó Deus, toda a fraqueza da nossa vida e o quanto dependemos de ti. Olhamos para ti e saudamos, louvamos a tua perfeição, a tua bondade, a tua justiça, os teus atributos, toda a tua perfeição. Como o Senhor é diferente de nós. O Senhor é todo poderoso, único, verdadeiro. E nós, ó Deus, tão fracos, falhos, imperfeitos, pecadores, passageiros. Em ti, portanto, a nossa alma se alegra, e unicamente em ti. Certamente, ó Deus, temos algumas emoções positivas em relação a coisas que recebemos nesta terra, mas a nossa alegria está radicada completamente no Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso culto, não porque, ó Deus, prestamos um culto sincero, mas por causa de Cristo. Nós não merecemos nada de ti. É nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 17, Deus seja louvado. Hino de número 17.
irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, no capítulo 1, leiamos os versos 18 a 20. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Diz assim a Escritura: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, Paulo teve um relacionamento paternal com Timóteo. Não temos notícia de que Paulo tenha tido filhos, possivelmente nem casado ele foi. Há alguma sugestão, alguma nuance que mostra que ele tenha sido casado, quando ele diz diante de Félix ou Agripa que ele dava o seu voto contra os cristãos. Quem votava era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio era necessário ser casado. Então pode até ser que ele tenha sido casado, mas ou era viúvo, ou a sua esposa possivelmente o tenha deixado quando ele se converteu ou foi convertido ao cristianismo. De qualquer forma, não há notícia de filhos de Paulo. E ele então desenvolve um relacionamento bastante profundo, bastante pessoal, com jovens que tinham idade para ser seus filhos. É o caso de Timóteo, é o caso de Tito. E aqui nós vemos então Paulo falando a Timóteo em tom paternal, que Timóteo deveria combater o bom combate, e este bom combate deveria ser baseado na palavra de Deus, nas certezas de Timóteo em relação ao propósito de Deus para com a sua vida. E isso, diz o apóstolo Paulo, mantendo fé e boa consciência. A consciência é o fórum da alma, o que nós permitimos que se torne o padrão de julgamento é o que está no centro de nossa consciência. Se nós admitirmos qualquer coisa que não seja a palavra de Deus como única regra para julgar, para analisar todas as coisas, então o resultado é que naufragaremos na fé. Paulo diz que alguns rejeitaram a boa consciência, permitiram que outras coisas que não fossem as Escrituras estivessem no centro dessa consciência, e o resultado foi o desvio. E ele até mesmo indica em Himeneu Alexandre que ele entregou a Satanás. A ideia que está aqui é que essas pessoas foram banidas da igreja, foram excomungadas, foram colocadas como fora do hall de membros, vamos colocar assim, e o resultado é que elas estão no mundo. E isto, no mundo, pode ser que aprendam. Se são crentes, não ficarão muito tempo. Verdadeiramente farão a reflexão e perceberão que não pertencem ao mundo. Agora, se não voltarem, é porque de fato estavam no lugar errado. Temos então, meus irmãos, que reconhecer na nossa vida o que vai em nossa consciência. Se a nossa consciência, por ter apenas a palavra de Deus como padrão de juízo, de julgamento, de análise, se a nossa fé tem sido mantida, tem se beneficiado de uma boa consciência, e considerar se nós temos permitido outras coisas que não sejam a palavra de Deus, então estamos expondo a nossa fé a um risco considerável. Vamos orar nesse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, vivemos tempos de achismos, tempo, ó Deus, de uma democracia demoníaca, onde todos acham que têm direito a tudo, todos acham que estão certos,
todos acham que têm competência para interpretar corretamente as Escrituras, todos, ó Deus, fabricam a sua própria confissão de fé. Tem misericórdia, ó Deus, desta época. Tem misericórdia da tua igreja que se manifesta, que vive, ó Deus, nestes tempos. Que haja humildade, que todos nós olhemos para a tua palavra, que todos nós, ó Deus, voltemos sempre à interpretação das Escrituras que tinham os primeiros pais, que tinham, ó Deus, os próprios apóstolos. Que nós não ousemos, ó Deus, produzir novidades. Novidades são as coisas mais destacadas em nossa época. Se dissermos que estamos ligados a uma tradição do passado, isso já é visto em si mesmo como errado. E a tua palavra, ó Deus, tem muito mais de 2000 anos. Se nós levarmos em conta esse critério, então não poderíamos jamais nos basear na tua palavra. Tem misericórdia, ó Deus, dá-nos o apego às Escrituras, dá-nos uma boa consciência, que nós nos aproximemos de tua palavra com temor e tremor, que nós, ó Deus, estejamos dispostos a aprender, ao invés de impor um sentido às Escrituras que nos favoreçam. Abençoa o teu povo e desperta a tua igreja, ó Deus, para amar a tua palavra e para viver para a tua glória. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nós pedimos. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 221, um vaso de bênção. Hino de número 221.
Meus irmãos, nesse momento vamos orar, agradecendo os dízimos e ofertas que têm sido depositados nas contas da igreja, e é muito importante que os irmãos continuem fazendo isso, para que as causas locais, bem como obras missionárias e compromissos que tem a igreja, possam ser assim cumpridos. Vamos orar também, suplicando a Deus em favor daqueles que estão enfermos, quer pelo coronavírus ou por outras enfermidades. Nós temos a nossa irmã Dona Júlia, que testou positivo para o Covid. Graças a Deus ela está bem, não está desenvolvendo sintomas mais fortes, mais severos. E tivemos também a grata notícia hoje de que o seu Azeriano testou negativo. Ele não está com o Covid e, portanto, se Deus assim permitir, em breve deverá estar em casa. Mas vamos continuar orando por aqueles que estão infectados, por aqueles que estão enfermos por outras enfermidades. Vamos também lembrar dos que estão padecendo por causa de privações, quer desemprego, quer empresas que estão impedidas de funcionar. Pedir que Deus tenha misericórdia, especialmente dos nossos irmãos. Vamos nos lembrar de orar pelos missionários, que também têm o seu ganho diminuído por causa da alta do dólar. Aqueles que estão no exterior recebem os seus recursos convertidos em dólar. Por isso, de 2 anos para cá, quase caiu pela metade aquilo que eles recebiam. Pedir que Deus tenha misericórdia, continue a dar a eles o sustento, o vigor, a alegria para viver, para continuar a exercer o ministério. Orar também pelos povos com os quais eles trabalham, que estão afetados com a crise. Vamos orar também por nosso país, lembrar do governo, pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe aqueles que querem fazer o bem, que agem de forma justa, e que Deus quebrante, se levante contrariamente àqueles que querem usar a pandemia para benefícios pessoais. Que Deus tenha misericórdia. Pedir também por nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, pela mesa do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, sua família, também por cada igreja presbiteriana local, que sejam igrejas firmes, bíblicas, que preguem o Evangelho de Cristo, e nos lembrar de todos os irmãos, de todas as denominações espalhados pelo mundo, que a graça de Deus esteja sobre eles, a misericórdia, nesses momentos difíceis. Vamos então orar nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a ocasião do culto, e nesse momento, ó Deus, te agradecemos os dízimos e ofertas que foram depositados, suplicando a Ti que multiplique os recursos para que a Tua casa tenha sempre o suprimento, tenha sempre o necessário, ó Deus, para honrar com suas responsabilidades. Pedimos, ó Deus, que abençoes grandemente aqueles que têm enfrentado moléstias e enfermidades. Nos lembramos da Dona Júlia, pedimos a Tua graça sobre ela, damos-te graças pelo seu Azeriano que não está com o Covid. Pedimos em favor de todos os demais enfermos, que todos esperem no Senhor. Também, ó Deus, aqueles que já estão padecendo por causa de desemprego, por causa do não funcionamento de empresas, tem misericórdia, ó Deus. Pedimos que o Senhor alivie as dificuldades, que o Senhor supra, ó Deus, as necessidades materiais também. Pedimos pelos missionários, ó Deus, que os seus recursos sejam multiplicados e que eles tenham, ó Deus, da Tua parte a compensação, aquilo, ó Deus, que eles necessitam em relação às contribuições que caíram. Pedimos pelos povos com os quais eles trabalham, especialmente as populações menos favorecidas, que a Tua graça esteja com eles. Pedimos, ó Deus, pelas populações indígenas que têm sido afetadas com o coronavírus, tem misericórdia. Pedimos também, ó Deus, pelo governo do nosso país. Pedimos que o Senhor intervenha, que a Tua mão seja visível, ó Deus, abençoando aquilo que é justo e colocando por terra tudo aquilo que é maligno. Ó Deus, manifesta-te, nós te rogamos, te imploramos no nosso governo.
Pedimos, ó Deus, que abençoes também a Igreja Presbiteriana do Brasil, Reverendo Roberto Brasileiro, sua família, todos os componentes da mesa, e cada igreja presbiteriana, que sejam igrejas fiéis, igrejas que esperem no Senhor. Pedimos por todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, que todos encontrem no Senhor a força, o consolo, a alegria e o alívio nesses tempos, ó Deus, difíceis. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos entoar alguns cânticos. Nosso irmão Gustavo haverá de nos dirigir agora. Só. O primeiro cântico que queremos cantar essa noite é Que as Palavras dos Meus Lábios. Começar em mim.
Meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, leiamos os versos 36 a 46. Esse é o mesmo texto de domingo à noite passado. Nós tivemos grande dificuldade de transmissão e a grande maioria, quiçá todos, não conseguiram acompanhar uma parte que fosse até mesmo considerável da própria mensagem. Então é o mesmo texto, mas é um outro sermão reformulado, mas a mensagem deste texto é muito importante, por isso resolvi trazê-lo novamente. Mateus capítulo 26, versos 36 a 46. Diz assim a Escritura: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, todos estamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Queremos ter momentos, ó Deus, de profunda reflexão na Escritura, de aprendizado, momentos de confrontação, momentos de consolo, momentos de fortalecimento, para que o Senhor assim, ó Deus, nos faça crescer, para sermos instrumentos mais afiados, mais preparados nas Tuas mãos. Ó Deus, abençoa-nos nesse momento, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, devemos buscar a Deus para resistirmos à tentação de não aceitarmos a sua vontade. Reparem bem nessa proposição: devemos buscar a Deus para não cedermos à tentação de não aceitarmos a vontade dele. Isso, meus irmãos, é muito importante nós compreendermos, porque a ideia que o crente tem geralmente da vida é que Deus vai como que suavizar todas as coisas. Como ele é um crente, como ele é um filho de Deus, como ele é um dizimista, como ele vem à igreja, como ele faz algumas coisas, entre aspas, para Deus, é assim que ele pensa. Ele então acredita que haverá uma contrapartida, que Deus então suavizará a sua vida. Se Deus não me abrir o mar, vou andar por sobre as águas. Que mentira é esta? Então percebam, meus irmãos, que é necessário nós olharmos para os sofrimentos de uma forma correta, entendermos de uma forma correta. E com base neste texto, nós percebemos que uma primeira verdade salta aos nossos olhos: nós devemos nos preparar para situações difíceis. Nós devemos dia a dia construir a nossa vida, buscar o fortalecimento necessário para que estejamos preparados para os sofrimentos que virão. Meus irmãos, a conversão pode
pode ser descrita como um choque de realidade. Nós não apenas entendemos, não apenas aceitamos o tão grande amor de Deus por nós, concretizado na cruz do Calvário em Jesus Cristo, como também passamos a entender de uma forma real, de uma forma verdadeira, o que é isso que a sociedade, o ser humano convencionou chamar de vida. Os ímpios são enganados, não tão sinceros assim. Há pessoas sinceras enganadas com relação a algum assunto, mas em relação à própria vida, os ímpios são enganados, mas não tão sinceros. Embora saibam que vão morrer, sabem que todos os seres vivos vão dar o seu último suspiro em algum momento, os ímpios vivem como se a morte estivesse sempre em algum lugar muito distante, muito à frente, quase um lugar que não chega. Sabem que ela chegará, eles sabem disso. A morte é uma realidade, mas aparentemente há uma força neles que nega a morte, como se eles fossem donos e senhores da vida, como se a vida lhes pertencesse, fosse um dom, um bem de direito, que faz com que eles vivam então como se a morte jamais os alcançasse. É uma forma, meus irmãos, de negar um juízo, é uma forma de enxergar que não querem admitir a perda de tudo aquilo em que eles investiram a própria vida, os seus melhores e maiores esforços, resumindo então a existência a apenas os momentos em que eles ainda estão respirando. Pois bem, uma prova cabal da conversão é exatamente conhecer a realidade humana. Um convertido é alguém que finalmente compreendeu o que é a existência do homem. Ele sabe que essa vida, consequência do pecado de Adão, tem como lema, como regra, muitas tristezas, muitas dificuldades. O crente verdadeiro tem plena consciência disso. E estas coisas, esses sofrimentos, nada mais são do que evidências da própria morte, porque esse mundo é um mundo amaldiçoado pelo pecado, que tem como resultado a morte. Os sofrimentos são como comprovações constantes que mostram isso. É a maior característica da existência humana, do homem caído, é a morte. Isso é importante entender, pois o crente então é aquele que jamais pode dizer que foi pego de surpresa, que um acontecimento triste, que um revés lhe pegou de surpresa. Como assim? Será que podemos antever então os sofrimentos, os acontecimentos difíceis? Claro que não. Jesus sabia bem o que estava prestes a lhe acontecer, ele sabia, bem como já havia até mesmo dito aos discípulos o que eles enfrentariam naquela noite. Se nós olharmos aí no próprio capítulo que nós estamos, partindo do início, indo lá para o verso 12, nós vamos ver que Jesus anuncia o seu próprio sepultamento. Quando ele é ungido, ele diz que aquela mulher o fez já antecipando o seu sepultamento. No verso 14, o traidor é comissionado e convidado a fazer logo o que ele tinha que fazer. Nos versos 26 e seguintes, Jesus celebra a ceia, que nada mais é do que celebrar a sua morte. O sangue separado do corpo é morte. Nos versos 31 e seguintes, Cristo avisa a Pedro e os demais apóstolos que o momento do cumprimento da profecia de Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas, havia chegado. Então reparem, a prisão e morte de Jesus seriam extremamente terríveis, traumáticas para os apóstolos. E tudo isso não apenas Jesus sabia, mas ele já havia dito aos discípulos, aos apóstolos. Vejam então, meus irmãos, o princípio
que sempre nos liga a Jesus Cristo. Os seus sofrimentos também são os nossos sofrimentos. A sua prisão e morte também traria grande sofrimento para os apóstolos e a todos nós. E assim, meus irmãos, sempre será. O anúncio da morte de Cristo, o anúncio do Cristo pregado à cruz, sempre trará dificuldades aos eleitos, sempre trará sofrimento para a igreja, para os crentes. Gerará perseguição, privações, perdas. Vejam, portanto, Jesus se coloca como uma espécie de padrão, uma espécie de modelo. Ele haveria de experimentar severo sofrimento, também os seus discípulos experimentariam. Entendamos que quando passou todo o seu ministério, para não dizer toda a sua vida, ele estava se preparando exatamente para esse momento. Todo o ministério de Cristo, talvez toda a sua vida, conscientemente, foi uma preparação. Ele sabia para o que tinha vindo e, portanto, dia a dia ele buscava o Pai, se preparando exatamente para esse momento nevrálgico. Essa verdade, meus irmãos, fica bastante evidente no Evangelho de João. Lá, nós vemos o apóstolo registrar nas bodas de Caná da Galileia as seguintes palavras ditas à sua mãe Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não me é chegada a hora, ou ainda não é chegada a minha hora. Já no cenáculo, durante a ceia, exatamente o contexto anterior à nossa passagem, Jesus disse, registrado por João: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Aqui mesmo no nosso texto, no final, nós vemos no verso 45, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus sabia que haveria esse momento, e ele, desde o início do seu ministério, já se preparava para isso. Quando o traidor guia então a guarda para prender Jesus, Pedro saca uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus, além de devolver a orelha ao seu devido lugar, também diz a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? João 18:11. Veja, o mesmo cálice que é citado aqui em Mateus, é este cálice. Vejam, meus irmãos, que Jesus faz questão de afirmar, de deixar acima de qualquer suspeita, que jamais passou em sua cabeça não beber esse cálice. Ele o beberia. Jesus sabia que para esse exato fim ele havia nascido, para esse exato fim ele tinha vindo ao mundo. Cristo passou sua vida se preparando para esse momento. Quando ele conduz os discípulos ao Getsêmani, sabia que seria a sua última estada ali. Meus irmãos, Jesus, quando ia a Jerusalém, sempre dormia fora dos muros da cidade. Ele nunca dormia na cidade, ele dormia nas cercanias. Quando ia a Jerusalém, o seu lugar especial era o Getsêmani, que significa jardim de azeite, e por isso o Monte das Oliveiras, porque as oliveiras, as olivas, produziam as azeitonas para se fazer o azeite ali, era um lugar de produção de azeite. No entanto, após sair da ceia, onde introduziu a ordem para celebrar a sua morte, bem sabia o que haveria de acontecer, ele estava preparado. Avisou os discípulos, apóstolos, a ficarem atentos. A profecia citada de Zacarias se cumpriria naquela noite. Desde o início do seu ministério, nosso Senhor acentuou a necessidade de estar preparado. Para os discípulos, lá no final do Sermão da Montanha, ele ensinou exatamente esta realidade. Ele falou da necessidade de todos nós de cavarmos e construirmos a casa sobre a rocha.
é uma construção que resiste a grandes tempestades e até mesmo a enchentes. Não há como evitar os males que nós temos que enfrentar. Jesus também já disse: basta para cada dia o seu mal. Tudo que nós tivermos que enfrentar em cada dia, isto já está determinado pelo próprio Deus. Os nossos dias estão todos escritos, diz o Salmo 139. O crente, portanto, meus irmãos, percebam isso, nenhum crente pode ser surpreendido por más notícias. Pelo contrário, ele há de esperá-las. Caso contrário, nunca soube de fato o que é a existência humana. Não estou sugerindo que esperemos tragédias de dia em dia, que levantemos pela manhã e pensemos qual vai ser a desgraça que vai se abater sobre nós naquele dia. Mas o que eu estou dizendo é que temos que saber que essas tragédias, sofrimentos, dificuldades são uma realidade. Sofrimentos são inescapáveis nesta terra, todos nós haveremos de sofrer. Não temos desculpa se não nos preparamos devidamente. Diante da falta de compreensão e até mesmo da própria incredulidade dos judeus, nosso Senhor não disse a eles: olha, tudo bem, eles não estão preparados. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, meus irmãos, estava preparado para o Calvário. Nós, embora não saibamos exatamente que acontecimentos específicos nós teremos que sofrer adiante de nós, temos plena consciência de que alguns deles virão, de que há coisas assim preparadas para nós, permitidas por Deus em nossa vida. Temos que estar preparados para enfrentar e resistir. Nossa casa tem que permanecer de pé depois da tempestade e encerrada a enchente. Jesus se preparou para esse momento. Jesus se preparou para o Getsemane. Tanto é que ele guia os próprios apóstolos para ter uma compreensão e um comportamento semelhantes àqueles que ele mesmo estava tendo. Uma segunda verdade que nós vemos neste texto é que os sofrimentos são ocasião de tentação para nós. Isso é uma coisa que precisamos considerar muito. Sofrer é ser tentado. Essa é a segunda grande verdade que então destacamos nesse texto. Todo sofrimento é para nós ocasião de grande tentação. Aqui vale a máxima: toda tentação é uma provação, mas nem toda aprovação é uma tentação. Sempre, meus irmãos, que somos expostos a uma situação que nos desperta algo contrário à vontade de Deus, é uma tentação. No nosso caso, essas sugestões malignas podem vir do mundo, do diabo, ou de nossa própria carne, ou daquela natureza do velho homem que não deve mais estar ligada a nós, mas que ainda interfere, mas que ainda de alguma forma nos assombra, nos faz pensar em coisas que não deveríamos. Sempre que isso acontece, sempre que uma tentação, portanto, se constitui, não importa qual a sua fonte, está debaixo do controle de Deus. E assim, meus irmãos, uma tentação entendida debaixo do controle de Deus é dada para um determinado fim. Diante de Deus, aquela tentação se constitui em uma provação, uma experiência que visa a nossa aprovação e crescimento. Certamente, só pode ser provado aquele que é fiel. No caso de um crente negligente, de um crente descomprometido, a tentação será tão somente tentação. Não há o que ser provado, não há fidelidade. Mas reparem, no caso clássico, o caso de Jó, ele foi tentado ou ele foi provado? Seguramente, meus irmãos, ambas as coisas.
Deus permitiu que o diabo tentasse Jó, e por meio da tentação do diabo, Deus estava provando Jó. Reparem que nada tem a ver aqui com a máxima que Deus a ninguém tenta. Deus não está tentando ninguém, mas Ele permite que o diabo tente, que a carne se manifeste e que o mundo, pela oposição ou por maus exemplos, também nos tente. Assim, toda tentação, por ocorrer diante de Deus e de sua soberania, não importa se originada do mundo, da carne ou do diabo, é também uma provação. No entanto, Deus não está obrigado a permitir tentações para provar-nos por esse meio. Ele pode agir diretamente, sem a agência do diabo, da carne ou do mundo. Ele pode diretamente colocar alguma coisa na sua ou na minha vida para aprovação, como aconteceu no caso de Abraão, onde Deus simplesmente diz a ele: vai sacrificar teu filho, teu único filho, no lugar que eu te mostrarei. Deus agiu diretamente na vida desse patriarca, sem qualquer mediação. Voltando, meus irmãos, ao nosso texto, tanto Cristo quanto os apóstolos estavam expostos à tentação naquele momento, e isso especificamente por causa do sofrimento. No caso de Cristo, por não ter qualquer tendência ao pecado, porque a sua alma era perfeita, era santa, só poderia ser tentado pelo mundo ou pelo diabo. Na narrativa da tentação de Jesus que vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, ao final desse texto é dito: apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lucas, portanto, deixa claro, ele até mesmo nos ensina, que sempre que o diabo percebeu que alguma ocasião era propícia à tentação de Cristo, ele o fez. Talvez o fato do diabo ter se aliado a Judas para vender Jesus à morte fosse exatamente levar o nosso Senhor a essa situação no Getsêmani, a contemplar todo o sofrimento que estava diante dele e assim ser tentado a buscar outro caminho. Certamente, meus irmãos, o Getsêmani era uma formidável ocasião para o diabo sugerir a Jesus evitar todo o sofrimento. Ninguém quer sofrer. Isso não é natural a qualquer criatura, isso é doentio. O sofrimento que Jesus haveria de passar, pelo que ele ora ao Pai, a fim de que passasse este cálice, não era, meus irmãos, a dor física. A dor física é algo incomparavelmente menor àquilo que ele de fato olhava e antecipava o sofrimento. Não eram os cravos nas mãos e os pés, não era a coroa de espinhos. Antes disso, não eram também os açoites que ele sofreria, ou os socos e pontapés, nada disso, nada do ponto de vista físico, não era sofrimento físico. O principal motivo do sofrimento de Jesus eram aqueles momentos em que seria abandonado pelo Pai na cruz. Aqueles momentos em que, em toda a amargura de sua alma, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aqueles terríveis momentos em que assumiria os meus e os seus pecados na cruz, aquela ocasião terrível onde ele literalmente experimentou o inferno subiu à cruz naquele momento para derramar sobre o Salvador toda a nossa maldição, toda a nossa condenação, todo o juízo de Deus em nossa vida. Possivelmente, meus irmãos, o diabo e a oposição do mundo tenham levado Cristo naquele momento a pensar nessa hipótese. A ordem de Jesus aos discípulos era reflexo do que ele mesmo experimentava naqueles momentos. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A ideia de evitar a cruz estava na mente de Cristo, mas isso não quer dizer que ele concordava com ela. Uma tentação se dá enquanto nós ainda rejeitamos a ideia. No momento que nós admitimos a ideia, já pecamos por pensamento. A tentação de Cristo, portanto, se dá ao ser exposto a essa ideia que era atraente no sentido de evitar o sofrimento. Por que Jesus ordenou aos discípulos vigiai e orai para que não entreis em tentação? Por que isso? Porque, meus irmãos, era exatamente o que ele estava sofrendo. Ele estava sendo exposto a essa ideia, a pressão de todo o sofrimento sobre ele. Assim ele leva os discípulos apóstolos Pedro, Tiago e João a orar também com ele. Certo, os sofrimentos são ocasião de tentação, mas qual é essa tentação especificamente? Ceder às pressões do sofrimento, ou colocando isso de outra forma, não aceitar a vontade de Deus. Meus irmãos, todos os sofrimentos nos levam a considerar isso, ceder diante deles, não aguentar a pressão, que é a mesma coisa que a negação, a não aceitação da vontade de Deus. Vejam que é exatamente isso que Cristo estava passando. Ele extravasa em suas palavras exatamente esse sentimento. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No verso 39. As pressões deste mundo, quiçá o próprio diabo, incentivavam Jesus naquele momento a considerar evitar a cruz. No entanto, Jesus fazia questão de demonstrar que, embora toda a pressão do sofrimento estivesse sobre ele, se constituísse em verdadeira tentação para ele, sua vontade real era de fato fazer a vontade do seu Pai, fazer aquilo que o Pai já havia determinado antes da fundação do mundo. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse, meus irmãos, é o verdadeiro e único pedido de Jesus no Getsemane. Vejam que nessa segunda parte ele anula a primeira. É como se ele orasse: Pai, esquece o que acabei de dizer, o que eu quero é que a tua vontade se cumpra. Em 3 vezes ele disse isso. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas esqueça isso, quero que a tua vontade se cumpra. O verdadeiro pedido de Jesus, o anelo de sua alma pura e santa, a alma humana do ser divino, estava sempre em sintonia com a segunda pessoa da Trindade, com a própria Trindade, portanto, por ser Deus homem. Ele nos ensinou a pedir: seja feita a tua vontade, ao Pai, assim na terra como no céu. E aí está o exemplo máximo e radical dessa oração. Quando fraquejamos, meus irmãos, diante de acontecimentos desastrosos, do sofrimento severo, é porque não estamos preparados não apenas a aceitar, mas a querer, a pedir que a vontade de Deus seja realizada, qualquer que seja ela. Quando se quer a vontade de Deus, ainda que signifique sofrimento e morte, nós continuamos avante, nós vamos à frente, nós não esmorecemos, como é o exemplo de Cristo aqui. Embora ele diga: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. A segunda parte anula a primeira. Ele vai adiante, ele vai para a cruz, ele enfrenta o sofrimento, expressou sua vontade de não sofrer, o que é muito natural, mas pediu que a vontade do Pai fosse realizada. Seguiu adiante sem esmorecer. O esmorecimento diante do sofrimento é a nossa indisposição de aceitar e querer a vontade de Deus.
Essa é a tentação atroz, terrível, diante de todo o sofrimento, encolhermos-nos em nós mesmos, fraquejarmos por não estar preparados para as tempestades, para as enchentes. Não estamos preparados para aceitar e querer a vontade de Deus, porque se nós aceitarmos e quisermos qualquer que seja a vontade de Deus, nós vamos adiante. Meus irmãos, devemos estar preparados para os sofrimentos, porque eles virão. Devemos saber que os sofrimentos são ocasião de grande tentação, especificamente de não aceitar a vontade de Deus. Mas uma terceira verdade se levanta: devemos orar como única forma de sermos convencidos da vontade de Deus. É apenas através da oração que, de fato, nós aceitamos e passamos a querer a vontade de Deus. Meus irmãos, é curioso que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha procurado Getsemane com a situação, com a intenção específica de orar. Ele precisava disso. Ele precisava orar. É muito interessante que nós, como crentes, olhamos para Cristo de uma forma diferente. Nós esvaziamos a importância da oração para a pessoa de Jesus Cristo como se ele não precisasse. Geralmente temos a tendência de pensar: bom, como Deus em figura humana, isso não era muito necessário para ele. Para que serviram então todas aquelas incontáveis horas de vigília durante noites, tantas horas de oração durante as madrugadas e durante o dia, claro, para que Jesus, porque na verdade Jesus passou tanto tempo assim? Era apenas um exemplo para nós? Seguramente não, era a sua necessidade. Tudo o que Jesus realizou em seu ministério, o fez em sua humanidade. Tudo. Todos os milagres foram realizados por um homem que tinha todos os dons e possuía uma fé perfeita. Quando ele disse que quem tivesse uma fé consistente, ainda que fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas, o que diremos da fé que tinha o homem Deus encarnado? Certeza pura. Era uma certeza tão concreta que quase se distingue daquilo que pensamos ser fé. Por ser o próprio Deus, por conhecer o Pai perfeitamente, por vê-lo em todos os lugares na criação e a cada segundo com Ele. Então, Jesus tinha a perfeita ciência, a força para ir adiante. As ordens a Pedro, Tiago e João para vigiar e orar era exatamente aquilo que ele fez durante o seu ministério e buscava fazer naquele momento específico do Getsemane. Meus irmãos, devemos lembrar que toda oração expressa dependência, renúncia. Toda oração é uma renúncia de todo e qualquer suposto direito. É a confissão da nossa fraqueza, da nossa incapacidade e de que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Ora, se assim não fosse, por que então orar? Se o homem pudesse garantir o seu próprio suprimento, se o homem pudesse satisfazer as suas necessidades, por que buscaria Deus? Não precisaria orar. A oração é a admissão de toda a nossa incapacidade, de toda a nossa fraqueza. Por isso, colocamos diante do Senhor as nossas causas, mas reparem, sem qualquer pretensão de convencer a Deus da nossa vontade. Essa é a verdadeira oração. Se nós verdadeiramente conhecemos Deus, desconfiamos das nossas próprias vontades.
Quando Jesus nos ensina a pedir, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não é apenas a renúncia de nossas vontades que ele está ensinando, é mais do que isso. Deve ser, meus irmãos, resultado de nossa consciência de que não sabemos pedir, isto é, que aquilo que pode me parecer bom para o meu bem, para a glória de Deus, pode resultar exatamente o contrário. Eu não sei o que está à frente, eu não sei analisar e medir se aquilo que eu peço de fato resultará o bem e a glória de Deus. Eu desconfio, portanto, das minhas próprias vontades. O crente verdadeiro é aquele que, ao invés de desconfiar da vontade de Deus, desconfia sempre da sua própria. Ele sabe que é incompetente, completamente incompetente para determinar aquilo que é bom para si. E mais do que isso, reconhece que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Que há sabedoria na vontade de Deus, ainda que nós não consigamos compreendê-la muitas vezes. Por isso, meus irmãos, é que Jesus foi orar no Getsemane. Por isso que ele conduziu Pedro, Tiago e João para orar com ele. Por isso todos nós devemos ter uma vida de oração. A oração não muda a vontade de Deus, ela muda a nossa vontade. Ela faz com que nós aceitemos, que nós peçamos a vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor. Quando nós oramos sinceramente diante de Deus, nos desvestimos de toda e qualquer pretensão, de todo e qualquer direito. Não queremos lançar sobre Deus a nossa vontade, mas dizemos a Deus, seja feita a tua vontade. Nós queremos que Deus realize a sua vontade, qualquer que seja ela. Diante do Pai em oração, nossa confiança é renovada. Aprendemos assim, meus irmãos, a nos desvestir e a nos desfazer dos nossos próprios desejos. Diante do sofrimento, repetimos com Cristo, se possível for, passa de mim todo esse sofrimento. Mas desconsidere isso, eu quero é que a tua vontade se realize. Mas então, por que Jesus constrói a primeira parte da súplica, se ele não pretendia jamais não cumprir o propósito para o qual ele sabia que tinha vindo a este mundo? Por que diz então, se possível for, passa de mim este cálice? A resposta, meus irmãos, está naquilo que Jesus diz a Pedro, Tiago e João. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando o nosso Senhor constrói essa sentença, Ele está falando do espírito humano, da alma humana. O espírito, na verdade, está pronto. E a referência à carne aqui não é o uso paulino da natureza caída, do desejo pelo pecado. Não é isso, mas é uma referência às limitações da constituição humana. As forças do homem são limitadas, são frágeis, são fracas. Diante do sofrimento, portanto, nós temos que considerar isso. Embora já sejamos convertidos, a natureza humana não possui forças suficientes para passar por situações difíceis com os sofrimentos dessa vida. Nós somos fracos, a carne é fraca. Se dependermos apenas de nossas forças, ainda que convertidos, vamos sucumbir às tentações, nas perdas e nas dores. Nós vamos questionar o direito de Deus de ter feito isso conosco, vamos brigar com Deus, haverá revolta contra o Senhor, ou então apenas aquela diabólica resignação a tudo e todos, entregar os pontos, achar que nada mais vale a pena, entregando-nos às amarguras profundas. No caso de Cristo, embora possuísse alma perfeita, a primeira parte da súplica, que é sobreposta à segunda, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, se constrói, meus irmãos, em um profundo desabafo. É como se ele
confessar se está doendo. Eu não estou conseguindo suportar. É a limitação das forças humanas, da natureza humana do Deus homem. Ainda que uma alma perfeita, é o reconhecimento da sua fraqueza humana. É o clamor para que a vontade do Senhor sempre prevaleça. Meus irmãos, Cristo nunca duvidou, nunca desejou deixar de cumprir o propósito que o Pai lhe deu. O clamor da cruz enfatiza, portanto, as limitações das forças humanas, limitações para aceitar os sofrimentos com vontade do Pai. Como um Pai que me ama, permite que eu sofra desse jeito? Apenas alguém que está profundamente perante o Pai vai conseguir digerir isso. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, as forças do homem, a carne é fraca. Meus irmãos, Jesus vai ao limite da sua insistência com Deus. 3 vezes. Moisés interpelou com Deus no Horebe 3 vezes. Elias orou 3 vezes pela ressuscitação do filho da viúva de Sarepta. Jeremias intercedeu 3 vezes por Judá. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na sua carne fosse retirado. É o limite da súplica, é o limite da insistência com Deus. Pedro, Tiago e João eram os apóstolos mais chegados a Jesus Cristo. Foram destacados aqui, como também foram eles únicos que subiram ao monte da transfiguração, como também apenas esse trio presenciou a ressuscitação de uma menina, que foram permitidos entrar à casa onde Jesus realizou tal milagre. Talvez o motivo de Jesus tê-los assim distinguido estivesse relativo a uma espécie de preparação para acontecimentos nas vidas deles. Pedro foi o principal líder da igreja em Jerusalém na sua fundação. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E João, o último dos apóstolos a morrer lá no finalzinho do 1º século, talvez na cidade de Éfeso. Jesus deixou claro a eles, e por eles, no registro das Escrituras também a nós, que nós devemos estar preparados para o sofrimento. Não sejamos pessoas românticas, falsas com a existência, imitando os ímpios, como se coisas difíceis, como se sofrimentos não pudessem nos alcançar. Esperemos o melhor, preparados para o pior. Devemos resistir à tentação nessas situações de crise, situações de dor. Devemos estar preparados, portanto, para aceitar a vontade de Deus, ao invés de cair na tentação de nos revoltarmos contra Deus ou de nos resignarmos completamente a ponto de não termos qualquer iniciativa. Devemos buscar a face de Deus em oração, como única forma de renunciarmos à nossa vontade, como única forma de pedirmos que a vontade de Deus seja feita, qualquer que seja ela. Meus irmãos, é hora de abandonarmos a meninice e crescermos. É hora de olharmos para a vida como pessoas maduras espiritualmente, e compreender a veracidade da existência de um Filho de Deus nesta terra e aquilo que se espera dele, e como nós olhamos e esperamos de Deus a sua providência. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Que Ele, portanto, nos abençoe. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 147, Vencendo vem Jesus. Cantemos este hino, conscientes das verdades que nós ouvimos nesta noite, que Cristo nos concede vitória, vai conosco em toda e qualquer situação, mesmo nas tentações e nos sofrimentos.
Meus irmãos, estamos chegando ao final desse culto. Nós vamos nos dirigir a Deus numa oração final, recebermos a bênção apostólica. Assim nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Sábio é aquele que vai colecionando experiências, vai aprendendo, ó Deus, com a Tua palavra, vai aprendendo, ó Deus, vendo a Tua palavra e a Tua vontade nos acontecimentos. Ó Deus, ajuda-nos, portanto, a percebermos que o Senhor dirige todas as coisas e a nos prepararmos, então, para todos os reveses, para os sofrimentos, para as dificuldades. Que nós, que somos Teus filhos, que sabemos, ó Deus, que haverá dias maus, que basta para cada dia o seu próprio mal, que nós, portanto, não nos comportemos como crianças, como se não soubéssemos que há sofrimentos, dores, perdas nesta terra. Ajuda-nos, portanto, a estarmos preparados. Também, ó Senhor, rogamos que nós estejamos também dispostos a enfrentar os sofrimentos de uma forma devida, que nós não sucumbamos, ó Deus, às tentações, em situações de crise, de querer questionar o Senhor e a Tua vontade, talvez nos revoltarmos contra Ti, ou então, como se fosse uma chantagem, simplesmente entregarmos a nossa vida a total amargura, como se o Senhor tivesse nos abandonado, como se a culpa fosse Tua. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos firmes nesses momentos. Ajuda-nos, ó Deus, a resistirmos, a irmos adiante, a procurarmos a Tua vontade, a querermos que a Tua vontade se realize, reconhecendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, não desconfiando da Tua vontade, sim da nossa. Ajuda-nos assim, ó Deus, a termos uma intensa vida de oração, para que reconheçamos então o que nós somos, orando diante de Ti, percebemos a Tua grandeza, a Tua glória e a Tua majestade. Consequentemente, olhamos para nós e percebemos a nossa pecaminosidade, a nossa malignidade, a nossa fraqueza. Percebemos, ó Deus, que somos incompetentes para cuidar de nós mesmos e que a nossa vontade é falha. Por isso nós desconfiamos dela e pedimos que a Tua vontade é que seja feita. Que assim seja, que nós sejamos maduros e confiemos em Ti, qualquer que seja a Tua vontade. Estejamos assim preparados para as tempestades, para as enchentes, para o que der e vier, sabendo que o Senhor segura em nossa mão, sabendo que o Senhor nos conduz, sabendo que estamos no esconderijo do Altíssimo, sabendo que estamos no amor de Cristo, de onde ninguém pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, como avisos, apenas continuemos a orar por toda essa situação, orar pela vida da nossa irmã Dona Júlia, como já foi dito, pelo seu Azeliano, embora tenha sido constatado, graças a Deus, a ausência da sua contaminação. Vamos pedir a Deus que providencie logo uma cura para o Covid. Estão saindo notícias bastante animadoras de vários países. A única forma de combater isto, de dizer que o problema está
de fato solucionado é através de um tratamento efetivo. Enquanto isso não acontecer, estamos apenas empurrando para frente o contágio. Então, oremos para que o Senhor nos dê essa bênção, essa graça. Oremos pelos povos, oremos pelos filhos de Deus. Vamos nos lembrar do estudo de quarta-feira. Tem sido muito interessante as leis de Moisés em Êxodo, como aprendemos os princípios das escrituras da lei mosaica, e também a reunião de oração na quinta-feira, 20 horas também, onde temos a oportunidade de orar por vários temas. Não perca essas oportunidades e esteja ligando para os irmãos. Não podemos estar pessoalmente juntos, mas podemos ligar, podemos conversar, podemos orar por telefone. Faça isso, tenha comunhão com seus irmãos, não fique exilado em tua casa. É isso, que todos tenham uma boa noite na presença do Senhor, que Ele abençoe.